Sejam bem-vindos a mais um podcast da Telco Telecomunicações. Muito obrigado pela presença. Vamos entrevistar aqui Ricardo Landim, da Vivavox Telecomunicações. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Marcos, pelo convite de estar aqui. É um prazer nosso estar representando aqui essa marca, né, essa empresa que a gente tanto ama e, cara, é um privilégio, né, voltar aqui. O Inatel é a minha casa, né, a minha alma mater, né, e estou muito feliz de estar aqui, de estar nesse momento aqui, compartilhando esse momento aqui com você. Muito bom. Muito obrigado pela sua presença. Bem, o nosso tema é a jornada de um provedor regional, que é a Vivavox, né, Sim. que vocês vieram do Inatel, vocês, o sócio, do Inatel às grandes cidades do sul de Minas, E, né. Vamos lá. Você pode um pouquinho se apresentar e apresentar a Vivavox para nós? claro, eu sou nascido em Paracatu, Minas Gerais, né, é uma cidade que é a 800 quilômetros daqui, ainda é Minas Gerais, mas é praticamente divisa com Goiás. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, eu naquela época, graças a Deus, já tinha um acesso à internet. Eu lembro do meu primeiro acesso à internet foi em 98, eu tinha 13 anos, e aí, navegando na internet, eu vi o site do Inatel, falei para minha mãe: "Olha mãe, lá em Santa Rita do Sapucaí tem uma faculdade de telecomunicações". Minha mãe falou: "Ah, você tá louco, isso aí é um golpe, isso aí não existe, internet aceita tudo", né. Mas ela acreditou no meu sonho, né. A gente veio aqui, eu me lembro que era uma época de carnaval, viemos aqui conhecer o Inatel e ela ficou apaixonada. E ela falou: "Ó, meu filho, eu vou fazer de tudo para te trazer para você estudar aqui no Inatel". Vim em 2003, né, depois conhecendo a cidade eu vi que tinha ET, tinha FAI, e até me arrependi, porque que eu não vim fazer ET, que é Uhum. uma escola excelente também. Mas vim em 2003 para fazer Inatel, me formei em 2007. Aqui dentro do Inatel eu fui monitor de computação, trabalhei no ICC, fiz de tudo um pouco aqui dentro. E aqui eu conheci o Ulisses, né, que é meu sócio, né, que ele é de Juiz de Fora. Ele também era monitor de computação e aí a gente, por trabalhar junto, se conheceu e montamos a empresa, né, que inicialmente era uma empresa que não era telecom, era uma empresa de software. A vida foi nos levando, né, ela começou como uma empresa de software, depois a gente trabalhou com VoIP durante muitos anos, né, e em 2015 a gente decidiu cair de cabeça nessa parte de internet via fibra ótica e estamos aí até hoje, graças a Deus, com muito sucesso, muitas Deus abriu muitas portas pra gente, e hoje a gente está com chegamos à marca de 9.000 clientes diretos, né, da nossa operação de internet, e a gente em 2 cidades a gente é dono de uma rede neutra. Nessas 2 cidades a gente tem aproximadamente 2.000 clientes. Então a gente esse é o nosso a nossa jornada aí, né, resumida, nossa jornada de telecom até onde a Vivobox chegou até agora. Muito bacana, muito bacana. É uma história que inspira, dos bancos da faculdade, exatamente para um atendimento clientes de assinantes de serviços de Sim. E telecomunicações, a o que mosca não é fácil, né. eu costumo dizer que a mosca do empreendedorismo a gente foi picado aqui dentro do Inatel, né. Eu lembro que tinha um professor Mário Augusto, que dava aula de empreendedorismo, e ele incentivava a gente, falava assim: "Olha galera, se você quiser ser funcionário da Vivo, da Nokia, da Ericsson, você pode ser, mas tem um outro caminho, tem um caminho do empreendedorismo". A incubadora do Inatel já existia aqui, e ele incentivava muita gente, falou: "Ó, se você quiser, você pode abrir a sua empresa", né. E pra gente existia aquela vontade, né, de empreender, apesar, por exemplo, a minha mãe é funcionária da prefeitura, o meu pai, ele faleceu muito jovem, mas ele era funcionário do antigo Banco Benge, que você deve conhecer, Banco do Estado de Minas Gerais. Então a minha família tem tradição de funcionarismo público, né, e aí quando eu falei com a minha mãe que eu queria empreender, foi outro susto. O primeiro susto foi quando eu disse: "Mãe, quero ir para Santa Rita". Ela assustou. O segundo susto foi: "Mãe, eu não vou trabalhar na Nokia, na Vivo ou na Anatel", que era o sonho dela, que eu fizesse um concurso público para trabalhar na Anatel, lá em Brasília, que é perto lá dela. Eu Hum. falei assim: "Não mãe, eu vou empreender". Aí ela tomou aquele susto, mas hoje ela viu que foi a melhor escolha que eu poderia ter tomado.
Excelente, excelente. Muito obrigado por compartilhar isso conosco. É muito interessante. Eu andei Brasil de norte a sul, de leste a oeste e nunca havia visto grupo de engenheiros do Inatel formando uma empresa de telecomunicações, o que de fato faz uma diferença competitiva muito grande, Sim, né? Vocês têm uma característica que, digamos assim, está na veia, né, hum, é nato, vem da formação. Essa prestação de serviço de telecomunicações sim, ao assinante final, dos olhos de 2 engenheiros, sim, ela pode ser bem diferente. Não estou dizendo que quem não é, sim, não tenha as mesmas oportunidades, mas você já tem um olhar do setor, né, do setor de telecomunicações, o que facilita, de muito, certa forma. facilitou muito. E aí, me conta um pouquinho, facilitou isso? Ou eu estou errado? Facilitou, tecnicamente facilitou muito, mas toda moeda tem 2 lados. Então, assim, a gente como engenheiro, a gente teve bastante bagagem. Eu acho que uma das melhores coisas que a gente aprendeu no Inatel aqui, foi aprender a aprender. Isso eu tenho uma gratidão muito grande pelo Inatel nesse seguinte sentido, porque assim, o Inatel, como ele é uma faculdade de telecom, a gente sabe que telefonia móvel analógica, 1G, depois teve 2G, 3G, 4G, 5G, já estamos pensando no 6G. Então assim, não dá para o Inatel, simplesmente ensinar a pessoa sobre 4G. Amanhã tem o 5G, tem o 6G, então eu vi que o Inatel focou muito assim: "Olha, eu quero dar uma base para esse pessoal, para qualquer tecnologia que vinha adiante, eles estão preparados". Isso eu aprendi aqui no Inatel, que é o aprender a aprender. Quando a gente foi para o mercado tinha muitas oportunidades e essa bagagem que a gente tinha foi muito importante. O que que eu digo quando essa moeda tem 2 lados? Como a gente não tinha uma bagagem de administração, financeiro, fiscal, contábil, quem é empresário no Brasil sabe que, não é só a parte operacional, tem toda uma parte administrativa, fiscal, jurídica, contábil, que muitas das vezes pode quebrar a sua empresa. Às vezes você tem um excelente produto, mas se você não fizer um planejamento fiscal, contábil e saber administrar a sua empresa, você pode ter sérios problemas. Então, assim, a gente veio com a bagagem excelente técnica, mas a nossa jornada é em trancos e barrancos, aprendendo como ser empresário. Como tanto eu como o Ulisses, a gente não tinha pais empresários para nos dar essa direção, falar assim: "Olha, faz isso, faz aquilo, toma cuidado com isso, com aquilo", então a gente teve que literalmente bater cabeça, que é a expressão que o pessoal usa. Então assim, nesse aspecto administrativo, fiscal, financeiro, a gente bateu muita cabeça no início. Tivemos que aprender errando mesmo, né, mas graças a Deus a base técnica que o Inatel nos deu, nos serve até hoje e graças a Deus, esse tipo de problema a gente não tem. Mas tivemos esse outro lado administrativo, financeiro, fiscal que a gente teve que aprender. É uma jornada normal hoje dentro do nosso país, né? A gente vê claramente que a formação do empresário é feita na prática, Sim, né? Na maioria dos casos. Ah, existe formação empresarial em bancos de faculdade? Sim, existe a administração, o próprio curso de contábil, né? Que é uma ciência social fantástica, muito importante para tudo. Mas na prática, quando a maioria dos empresários chegam ali no mercado, eles, na maioria, não têm essa essa formação, né, bagagem. essa bagagem. É muito interessante falar sobre isso. Os erros, muitas das vezes, quando a gente erra, nós que somos uma assessoria na área de telecomunicações, quando nós vemos provedores ou até outras empresas que erram, às vezes um erro que você cometeu em um dia demora 5 anos para você restabelecer a ordem ali, né. Enfim, não é bom errar. Sim. Assim, entendi muito que, o Inatel teve muita importância na formação e no início do negócio. E que valores ou aprendizado acadêmicos que vocês trouxeram para o dia a dia da operação? Olha, em termos de acadêmico, eu acredito que toda essa bagagem que o Inatel nos deu de organização, de projeto,
observar as tecnologias, os limites da tecnologia, como escolher a tecnologia, eu acho que isso foi fundamental, né. Eu lembro que quando a gente foi começar a fibra ótica aqui, era 2015, então 2015, para quem é do mercado, sabe que existia a questão daquele PAC-PON, que era uma fibra até o poste, depois na casa descia cabo de rede. Tinha o pessoal que ainda insistia na parte de internet a rádio, algumas pessoas indo para DOCSIS, né, que é o cabo coaxial. Essa formação nos deu uma visão muito clara que os nossos objetivos é o quê? É ser a melhor internet. E a melhor internet a gente só conseguiria se fosse FTTH, se fosse a fibra diretamente na casa do cliente. Logicamente que isso tem um custo. A gente sabe que os equipamentos há 10 anos atrás era muito mais caro, a própria fibra era muito mais caro, mão de obra quase não existia, então a gente teve que praticamente formar todo mundo dentro de casa. Então essa bagagem acadêmica, eu me lembro de quando eu fazia Inatel, existia muito esse conceito: "Olha, a fibra é a prova de futuro", porque, na verdade, ainda hoje não se sabe o limite completo do uso da fibra ótica. Em cabos que a gente vê submarinos, tem canais, tem fibras, pares de fibras passando 4 teras, 8 teras de banda. É algo assim que há um tempo atrás a minha primeira internet na minha casa era discada, né, de 56 kbps. Quando a gente fala de terabits por segundo, a gente não acredita. E essa formação de saber que a fibra é a prova de futuro, nos ajudou muito nessa tomada de decisão de escolher a fibra, sabendo que naquele momento a gente estaria optando pela tecnologia GPON, mas que naturalmente haveria essa evolução dessa tecnologia para XGPON, XGS-PON. A gente construiria uma rede e só precisaria trocar as pontas, né. Se eu trocar a minha central e trocar o equipamento do cliente, eu aumento a velocidade do cliente sem mexer na rede, sem mexer na parte passiva da rede. Isso pra gente foi excelente, porque acaba que a gente tem um ativo de rede bastante valioso, que se deprecia com o tempo, sim, mas não tanto quanto as outras tecnologias que a gente tinha. Hoje a questão, por exemplo, do PAC-PON que a gente comentou, nem se ouve falar mais, né. Imagine se a gente tivesse partido para isso, a gente teria que jogar uma rede no chão e construir outra. E a gente que naquele momento, em 2015, tinha um dinheiro para fazer tudo, né, a gente costuma dizer que naquela época a gente começou no negativo, a gente começou com crédito, a gente não tinha capital próprio para construir essa rede, a gente teve que tomar uma decisão. E a decisão: "Olha, a gente não pode errar, temos que tomar uma decisão, vamos partir para a fibra", mesmo se endividando, mesmo tendo que tomar mais crédito no mercado, mas com aquela confiança de que aquele conhecimento acadêmico respaldou a decisão econômica, né, vamos dizer assim. Uhum. Isso ocorreu em que ano? Isso 2015, essa decisão para 2000. a fibra. Então a empresa ela, como que você a classificaria? Ela é nova? A nossa empresa fez 20 anos, esse ano ela fez 20 anos, como eu disse, nós fundamos a empresa em 2005, mas ela começou como uma empresa de software. Na época a gente desenvolveu um software para operadoras de VoIP. Então a operadora queria ter uma operação de VoIP, o software da operadora que fazia bilhetagem, autenticação, nós desenvolvemos esse software. E a gente chegou a atender por volta de 150 operadoras. Bacana. De VoIP no Brasil, a gente Hum. tinha cliente de norte a sul, tinha cliente nordeste e tal, tudo operando com essa nossa solução, a gente era o provedor da bilhetagem do sistema de software. Diante disso, a gente viu a oportunidade de não apenas vender o software de VoIP, mas vender o VoIP no atacado. Como a gente tinha conhecimento bastante profundo de telecom, a gente começou a vender esse VoIP no atacado para essas operadoras, então ela podia fechar tanto a plataforma quanto a minutagem. Depois, por volta de 2009, as empresas de Santa Rita começaram a nos procurar, os mais novos não vão lembrar, mas antigamente para você fazer uma ligação longa distância era caríssimo, você ia ligar para São Paulo era quase R$ 1 o minuto. Então o VoIP naquela época fazia muito sentido. E as empresas começaram a nos procurar querendo que a gente vendesse no varejo. A gente viu uma oportunidade, foi daí que nasceu o nome VivaVox, né. Uhum. O Vox puxa bastante para a Sim. parte de voz, né. Uhum. A gente criou essa marca VivaVox para nos representar aonde? No varejo de VoIP. Logicamente deu muito certo, as empresas responderam bastante isso. A gente vendendo no varejo, a gente tinha uma margem bem mais interessante para trabalhar do que no atacado. Acabou se tornando um negócio principal da empresa, o VoIP no varejo, Uhum. e a gente
Logicamente, por trabalhar com VoIP, era muito dependente da internet. Na época, a gente não encontrou nenhum parceiro de internet que nos entregasse uma internet de qualidade. E eu e o meu sócio, a gente sempre comentava: olha, cara, se a gente não achar um parceiro, a gente vai precisar construir a nossa própria rede. E aí, construir uma rede de fibra para vender só VoIP não faz sentido, né? Uhum. Então a gente construiu uma rede, ó, vamos entregar sim o nosso VoIP, mas vamos entregar a internet junto. A gente via o tamanho da oportunidade. Eu costumo dizer que o mercado de internet no Brasil até hoje viveu 3 ciclos. A internet no Brasil, a gente sabe, começou lá para 95, e eu vejo que de 95 a 2010 a gente teve o ciclo da acessibilidade. Precisamos chegar com a internet no maior número de locais possível, maior número de cidades. De 2010 a 2020 foi a corrida da velocidade. Beleza, estamos em todas as cidades? Tá, mas nós estamos entregando 100K, 200K, às vezes 1 mega, precisamos entregar mais. Nós pegamos o meio dessa corrida, a gente conseguiu aproveitar essa corrida. Eu me lembro que no mercado existia muito rádio e muitas baixas velocidades, então quando a gente chegou com a fibra oferecendo 10, 20, 30 megas, a gente conseguiu arrecadar bastante clientes, que a gente entende que essa fase de 2010 a 2020, e a fase que eu entendo que a gente está passando agora, pós 2020, pós-pandemia, é a era da disponibilidade. Então, banda não é mais o problema, né? Hoje, o menor plano da nossa empresa é 500 mega, então dá e sobra. Mas o pessoal quer disponibilidade. Não adianta eu ter um plano de 500 mega, mas eu quero ter ele 24/7. Então, a gente acredita que nós estamos vivendo essa era da disponibilidade, de não poder dar problema, de estar disponível sempre. E todas as decisões que a gente tem tomado nos últimos 5 anos é ligada à disponibilidade, visto que velocidade não é mais o problema. Hoje, a Vivavox tem 4 links de saída de internet. A gente tem uma saída sentido Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, sentido Dutra. Estamos indo para a quinta saída, olhando sempre para a disponibilidade. Então, assim, as decisões que a gente tem tomado direcionado a isso. Muito bom. Me fala um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no passado. A soft switch que você utilizou, classe 4 e classe 5, você mesmo desenvolveu? A gente tinha um soft switch classe 4 baseado em Asterisk mesmo. A Hum. nossa base era o Asterisk. A gente tinha um cluster de Asterisks funcionando, então parte das operadoras funcionavam num servidor, outro no servidor. A gente desenvolveu um soft switch, não um soft switch classe 4, ele era um soft switch 4x4, mas em cima do framework Asterisk, né? Hum. Então, na época, a gente trabalhava dessa forma, pegando as funcionalidades que o Asterisk tinha e conseguindo, aplicando tecnologia nele, conseguindo bilhetar, conseguindo fazer várias coisas. É uma pergunta técnica, tá? Hoje, a Anatel, o novo regulamento da Anatel disponibilizou numeração para o SSM, para fazer serviço de voz. Vai começar com o número 6, como você já deve estar sabendo. Vocês pretendem distribuir voz pelo serviço de comunicação multimídia também? Ou você já tem alguma operação de voz do serviço de telefonia fixa comutada? Então, como a Anatel demorou demais, assim, essa conversa, você sabe, você tá nesse meio há mais tempo do que eu, sabe que essa promessa é muito antiga e as coisas na Anatel não andam como a gente gostaria. Então, o que que aconteceu? A gente partiu mesmo para ter uma licença STFC, porque estava demorando demais. Hoje a gente opera STFC aqui em Santa Rita. Vamos abrir Pouso Alegre até o final do ano. Numeração para Pouso Alegre. Essa numeração até já existe uma reserva de numeração, mas a gente não conseguiu esperar morosidade burocrática da Anatel. E aí a gente partiu mesmo para uma licença STFC que nos permite fazer portabilidade, né? Não tem detalhes de como foi essa decisão, mas porque eu sei que isso entre STFC e SMP não pode. Eu não consigo portar um número STFC para SMP e nem o contrário. Será que eu vou conseguir portar um número STFC para o SCM pela numeração SM? Eu não sei. Uhum. Então, assim, para mim, hoje não faz diferença, porque eu já precisei me tornar um STFC. Respondendo a sua pergunta, né, a gente não vai partir para buscar essa numeração. Entendo. Bem, o Inatel é um berço de talentos para telecomunicações. E ver essa formação aplicada no mercado é inspirador, tá? Ver a sua formação, ver vocês atuando
é inspirador. Inspirador para quem? Para aqueles que estão aqui dentro, inclusive, para empreenderem, para fazerem um mesmo caminho, a mesma jornada, né. Crescimento e desafios regionais, vamos falar um pouquinho sobre eles. Quais foram os principais desafios para consolidar o provedor nas cidades aqui do sul de Minas? Você que veio de outra cidade, também mineira, né, Uhum. você sentiu um desafio? Acha que lá na região onde você nasceu poderia ser diferente? O que que você nos diz a respeito disso? Eu acho que da nossa parte, como eu disse, a gente teve desafios regulatórios, né. A gente teve desafios, por exemplo, na obtenção de licença para o uso do poste, Uhum. porque a gente precisava junto à CEMIG fazer isso e a gente via que, apesar da gente ter o conhecimento, às vezes fazer um cálculo de esforço de poste, conseguir fazer o desenho, não era possível. Existem caminhos na época, não sei como que é hoje, dentro da CEMIG, então tem que passar por aqui para dar certo. É o jeito brasileiro, né, muitas das vezes. Então a gente teve desafios nisso. A gente logicamente teve desafios econômicos. Todo mundo sabe que na época 2015 a gente vivia uma instabilidade política no Brasil. Era uma época pós-eleição, 2015, teve a eleição 2014, 2015, tinha muita coisa represada que foi solta, né. Então o custo do dinheiro mudou, a expectativa de crescimento do país mudou, e o dinheiro já tinha sido capitalizado. Agora a gente tem que fazer acontecer. Mas graças a Deus, assim, na época eu não tinha tanta consciência disso. Se eu tivesse toda essa consciência, talvez eu falar: "Ah, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou?". Então, naquela época, vamos dizer assim, a ignorância de não saber tudo foi uma bênção, porque talvez se eu soubesse tudo, a gente não teria pisado tanto no acelerador. Mas a gente foi com tudo. A gente tinha as fibras, a gente tinha os equipamentos, a gente tinha uma boa rede de relacionamentos, especialmente aqui em Santa Rita. A gente já tinha uma base de clientes de VoIP, foram os primeiros clientes que foram abordados, né. E querendo ou não, essas empresas eram empresas grandes, que nos permitiu vender links dedicados, que são links mais caros, que conseguiu subsidiar todo esse início da operação. Isso foi muito importante. A gente conseguir fechar bons contratos no início, contratos relevantes de 1.000, 2.000, 3.000 reais, nos deu uma base para depois estar entrando literalmente na casa das pessoas. Ter esses contratos empresariais dedicados foi bastante interessante. Tivemos desafios, como eu disse, né, fiscais, contábeis, como que a gente emite nota Simples Nacional, vai ser, não vai ser. Tivemos esses desafios, mas graças a Deus a gente conseguiu superar essa fase de transição, né, essa fase de transição. Estamos deixando de ser uma empresa de VoIP para ser uma empresa de internet. Que hoje o Muito. VoIP ninguém mais, não é que ninguém mais, mas ele caiu em desuso, né. Uhum. A telefonia também, a própria telefonia STFC está caindo em desuso, mas foi muito acertada, porque a internet acabou sendo o futuro. E a gente viu que a pandemia, o que era para acontecer em 5, 6 anos, aconteceu em 1 ano. Quem diria que os vovôs e as vovó, todo mundo tendo que aprender a usar o Zoom, o Meet, o WhatsApp, se quer ver o netinho, tem que aprender, né. Aham. E a gente acredita que o que a gente está vivendo agora, a gente estaria vivendo lá em 2030. A gente antecipou 5 anos. O tempo contraiu, né, a pandemia fez esse tempo contrair. Então, assim, para o nosso negócio foi bom nesse sentido, porque a internet, na época da pandemia, a gente estudava na internet, se divertia na internet, trabalhava na internet, a internet que já era essencial se tornou mais. E a gente teve esse ato de tempo que contraiu o tempo. Apesar dos desafios, né, a gente conseguiu romper esses desafios e chegar nesse resultado hoje, que pra gente, a gente fica bastante feliz, especialmente na nossa cidade aqui. A gente opera também em Pouso Alegre, mas na nossa cidade a gente tem 50% de market share. Nós tivemos desafios, acertos, erros, telecom é sempre desafiador, ninguém é 100%, sempre tem o poste que pode cair, o caminhão que pode romper e isso gera problemas, né. Mas eu acredito que a gente tenha feito um trabalho interessante para ter 50% de share na cidade e a gente é muito feliz porque nós somos daqui. Eu me lembro quando a gente começou, a gente pensava assim: "Cara, não é possível, Santa Rita, a casa do Inatel, a casa da ET, a casa da Fai, não tem uma internet boa, não tem uma internet digna da cidade de onde a gente tá". A nossa inspiração era assim: "Olha, vamos fazer em Santa Rita a internet da Coreia do Sul".
Naquela época a Coreia do Sul já era referência, né. Hum, Todo mundo fala: "Ah, aqui na Coreia do Sul é 100 mega, 200 mega". A gente teve uma alegria muito grande pós-pandemia, que era um sonho nosso, de entregar planos de 1 giga na casa da pessoa. E quando a gente conseguiu isso, a gente foi a vitória de falar assim: "Cara, a gente conseguiu entregar essa internet onde a velocidade já não é mais um problema", né. E honrar essa cidade que nos honrou. Tanto eu e o Ulisses, a gente não é daqui, a gente deve muito a essa cidade, tudo que a gente constrói foi construído aqui. Poder entregar isso para a cidade foi muito gratificante. Poder entregar essa qualidade, entregar esse retorno, né, é bastante satisfatório. Essa cidade que é a nossa casa, né, que é a casa do Inatel, ter uma referência, porque a gente só estava exportando as pessoas, né. uhum, Enquanto aqui, às vezes, ficava aquém daquilo que a cidade é, né. As tecnologias são desenvolvidas aqui e vão para fora, né. uhum. As cabeças são construídas aqui, são ensinadas aqui e vão para fora. Então a gente ficou muito feliz de ter ficado aqui e ter falado: "Não, nós vamos tornar esse lugar uma referência". Tanto que a gente tem várias parcerias com a Inatel, né, a gente tem parcerias em vários níveis com a Inatel, que a gente acredita muito que a educação transformou a nossa vida, e eu sou muito grato ao Inatel. Fui um bolsista do Inatel, e eu digo, se não fosse a bolsa, eu não poderia ter estudado. Apesar do todo o esforço da minha família, a bolsa que o Inatel me deu permitiu que eu me formasse aqui, e eu sou muito grato a essa instituição que acreditou na gente, e agora é a hora da gente acreditar nela, né, de devolver um pouco daquilo, não só pro Inatel, mas para a cidade como um todo, né. Muito bom, excelente. Isso traz uma característica única, viu, Ricardo, o quê? Você está focado no usuário final, Sim, né, a Vivox está focada na qualidade, focada na satisfação, focada no encantamento do usuário final. Isso é realmente muito difícil de se ver, né. sim. Como que vocês lidam com a competição com as grandes operadoras? E elas são realmente concorrentes ou são os prestadores de pequeno porte que são o seu concorrente? Quem são seus concorrentes? Olha, quando a gente começou, um dos motivos, né, a gente sempre olhou o mercado. Eu já fui cliente desses caras, então, assim, eu sei o que é a experiência de estar na mão de uma Oi, de uma Vivo e dessas operadoras. Então eu sei que dentro dessa operadora eu sou só um número, mas quando a pessoa entra numa operadora regional, ela é o Ricardo, ela é o Marcos. Eu falo a mesma língua que você, eu tenho o mesmo sotaque que você. Eu sei, muitas das vezes, de quem você é filho, né. A vantagem da operadora regional, isso é muito forte, de entender exatamente o que a cidade é, exatamente o que a cidade precisa. Me lembro que quando a gente começou a nossa operação, confesso para você que eu não sei como é hoje, mas a gente que é do mercado de telecom sabe que quem era o top 5 do Procon. Uhum. Isso a gente achava um absurdo. Cara, telecom não pode ser sinônimo de Procon. E a gente sabe que durante muitos anos, não sei como que é hoje, né, o top 5 do Procon eram os nomes que a gente sabe quem são, né. E a gente queria fazer: "Cara, tem que ser diferente, dá para ser diferente". E o que que a gente tentou ser diferente, por exemplo? Decisões da Vivovox, né. A gente quer solucionar o problema do cliente. Então, por exemplo: "Olha, eu tô com um problema no meu quarto, tem um home office lá no meu quarto, não tá pegando". Cara, eu vou passar um cabo de rede, mas quanto que custa? Não custa nada. Porque o meu trabalho, toda empresa só tem um objetivo, que é solucionar problema. À medida que eu paro de solucionar problemas, minha empresa começa a morrer. Então, se passar um cabo de rede resolve, vamos passar o cabo de rede. Porque se eu não passar esse cabo de rede, ele vai cancelar e vai para outro. E o outro não vai passar o cabo de rede, ele vai para outro. E aí o cara fica pingando. E a ideia nossa é, beleza, o cara vai pingar, mas na hora que ele chegar com a gente, ele vai ficar. Ele tem que ficar. A gente sabe de todo o investimento que a gente tem em telecom, ele é um investimento que precisa de LTV. O investimento que eu faço no cliente, ele precisa se pagar ao longo do tempo. Ele não se paga em 3 meses, nem 1 ano, às vezes vai demorar 2, 3 anos, eu preciso que esse cara fique. E uma decisão, eu acredito que estratégica, mas mais corajosa da Vivovox, foi não ter fidelidade. Nenhum dos nossos planos tem fidelidade. E não foi uma decisão agora, sempre foi assim. Era no VoIP, é na internet, é na telefonia, é em todos os nossos produtos. Porque eu não acredito na corrente
trancada no cliente. Eu tenho que ganhar o cliente pela qualidade, eu tenho que ganhar o cliente não porque o contrato diz que ele tem que ficar comigo. Ele tem que me escolher, ele tem que querer ficar comigo porque eu estou entregando algo bom para ele. E aí isso muda a relação na prestação de serviço. Então, um contrato muitas das vezes amarra o cara durante 12 meses e a empresa fala: "Ah, o cara tá comigo 12 meses, na hora que tiver vencendo o contrato dele, a gente vê o que que faz". Quando eu tiro a fidelidade, essa relação muda. Opa, agora eu tenho que mostrar para o cliente, agora eu tenho que entregar para o cliente um produto de qualidade. Por quê? A qualquer momento ele pode cancelar. Não tem um cadeado prendendo ele, né. E a gente tem muito orgulho disso. Acredito que todo cliente que busque a Vivovox, vê que isso é um diferencial, porque o mercado não faz isso. Os grandes, acho que nem os pequenos fazem isso, mas isso foi uma decisão interna nossa. A gente tem até um lema na empresa, né, a nossa relação é muito mais do que uma conexão, ela é de coração. É um slogan Ah, que a é gente um tem, slogan né, muito bacana. que a gente tem em todas as nossas lojas. Aham. Então, cara, a nossa relação não é um contrato. Cara, se eu errei com você, se eu não tô te entregando o que eu te prometi, cara, perdão, pode ir, né, você tem o direito de ir. A gente não quer que essa relação seja abusiva, como muitas das vezes a gente vê, né, às vezes um conhecido nosso que vive um homem, uma mulher vive uma relação abusiva, e a gente não quer fazer isso na Vivovox. A gente não quer que a pessoa fique porque ela é obrigada a ficar. São princípios, né, que vocês, sócios proprietários, imprimiram no negócio, princípios de boa conduta, ética, moral, muito bacana, muito bom isso. Vamos falar sobre tecnologia e inovação. Quais tecnologias vocês adotaram que foram decisivas ó, para escalar o tráfego? Você já me disse que foi o FTTH, né? Sim. Nos disse. Redes de EPOM e os sistemas de gestão financeira, inclusive. Isso é algo que ajuda bastante, né. Hoje, para você ter uma ideia, assim, no início da empresa a gente tinha sistemas internos de controle, depois a gente partiu para um ERP mais profissional, para nos dar esse respaldo que a gente precisa, né. A operação de telecom é uma operação complexa, a gente tem várias rotinas, processos que muitas das vezes no mercado não é comum, por exemplo, mudança de titularidade. Num contrato de serviços normal, não é normal ficar trocando de titularidade, em telecom é. Mudança de endereço. Em algum serviço não é normal ter isso, mas em telecom é o nosso dia a dia. Todo dia, na escala que a gente chegou de 9.000 clientes, todo dia tem mudança de endereço. Todo dia tem mudança de titularidade. E a gente precisa desse respaldo técnico de TI, de software, para fazer isso, né. Todo dia tem viabilidade técnica para fazer. Uma vez que o cliente quer contratar, pô, tá na nossa área de cobertura, não tá? E essas ferramentas têm que nos dar o respaldo para que essa venda, para que essa mudança de endereço, essa mudança de titularidade seja na velocidade que o cliente espera. É um conjunto de coisas, né, uma engrenagem que tem que andar muito bem alinhada, porque senão o cliente acaba sentindo. E o que pessoa que não pode sentir, a persona, né, que não pode sentir, né, o stakeholder que não pode sentir é o cliente. Por mais que a gente tenha que se virar ali nos 30, né, a gente busca para que essa relação com o cliente tenha um mínimo de atrito possível. E a gente sabe que no mundo concorrido, igual a gente falou, dos grandes, dos pequenos, né, a concorrência vem de todos os lados, os grandes conseguem fazer uma composição de produtos, às vezes eu te vendo, que é uma composição que hoje a gente não consegue fazer, de vender internet fixa e internet móvel, que é uma das coisas que a gente acredita que a Anatel errou nesse sentido, de não ter feito um leilão de 5G que conseguisse trazer os pequenos provedores para perto desse leilão. Eu acredito que se o leilão do 5G tivesse sido diferente e tivesse contemplado a possibilidade de gerar mais operadoras, o Brasil estaria vivendo outra realidade, né. A gente vê o mercado de internet fixa, ele é totalmente diferente do mercado de internet móvel. Hoje, internet móvel, a gente tinha 4 operadoras, hoje tem 3. A concorrência está cada dia mais concentrada e diminuindo, enquanto a internet fixa está prosperando, né. Aqui na nossa cidade tem 40.000 habitantes, tem 8 operadoras. Isso é ruim para mim, mas é excelente para o cliente, porque ele tem opções de mudar. Se um não está me atendendo, eu posso partir para outro.
Se o preço não está de acordo, eu posso ir para outra. Numa cidade, por exemplo, igual Pouso Alegre, eu acredito que nós estamos chegando a mais de 20 concorrentes. Então, para o cliente é muito bom, enquanto na telefonia móvel a gente só tem 3. Então, esse leilão dos 5G, a gente estava bastante de olho nesse leilão do 5G, mas a composição da forma que o leilão foi feito não permitia que pequenas operadoras entrassem. E hoje a gente teria tantas possibilidades se isso viabilizasse. Se esse leilão tivesse sido um pouco mais regionalizado ou municipalizado. Hoje é muito simples a gente, por exemplo, subir uma operação de 5G e, a partir do momento que o cliente saiu da nossa área de cobertura aqui, ele entraria em roaming com a Vivo, com a Claro. Isso tecnicamente é bastante viável, né? E ele teria uma experiência excelente aqui com a gente. E às vezes, quando ele fosse viajar, ele teria a experiência, né? Mas a gente sabe que as decisões, muitas das vezes, não são tomadas de maneira técnica ou de maneira razoável. A gente não pode ficar chorando leite derramado. A gente tem que aceitar a realidade como ela é. Logicamente que eu gostaria de compor o meu produto no internet móvel, sim, mas infelizmente não foi possível, né? O que a gente tem olhado muito hoje em termos do mercado entre os pequenos provedores, para mim é um pouco mais preocupante, é essa guerra de preços que acontece, esse leilão de preços. Eu acho que isso só atrapalha o mercado, né? Eu costumo dizer que o maior problema do mercado de internet fixa, que é o mercado que eu estou, né? Eu não estou na internet móvel, tal, mas o maior problema para mim hoje do mercado de internet fixa é a inflação. Desde quando a gente escuta que uma internet custa R$ 99,90? Há muito tempo, né? Há 10 anos que a gente escuta isso. Qual foi, em 10 anos, qual foi a perda inflacionária disso? E as pessoas não estão enxergando isso. Não sei se os pequenos, eu acredito que os grandes têm essa noção. Não sei se os pequenos têm essa noção. O pessoal acha que crescer é crescer base de clientes, simplesmente, ou crescer faturamento. Mas se você ir descontando a inflação, você pode ter um problema grave. Então, tudo é reajustado. A energia subiu, a água subiu, os salários subiram, a comida nem se fala, tá tudo subindo. E o mercado de telecom continua do R$ 99,90, né? Não sei, eu não tenho a solução para esse problema, igual o problema está posto. O que eu tenho que fazer, e a dica que eu dou para os provedores, é pensar menos em preço, entregar mais valor. Eu acho que é a única forma de vencer essa guerra de preço. E ainda tem também o uso do compartilhamento de poste, que de 3 foi para 6, 7, hoje já encontra-se em R$ 14 cada ponto de ocupação, né. Ou seja, só espremendo o lucro da operadora regional. Isso realmente não é nada bom, né. Não é nada bom. É um sério risco ao nosso mercado. Sim. Um conselho que você daria para jovens engenheiros que saem do Inatel, que hoje pensam em empreender no setor de telecomunicações? Faça. Meu conselho é faça. Depois que eu entrei no empreendedorismo, eu virei um embaixador, né? Vamos dizer assim, embaixador de. Não embaixador nas redes sociais, nada disso, mas assim, todo mundo que me procura, Ricardo, eu estou pensando em abrir um negócio, abra um negócio, né? Hum, Especialmente o cara que está na faculdade, está pensando em abrir, cara, é o momento ideal. Sendo bem sincero, tá? Você tem mais experiência do que eu e sabe que eu vou falar é verdade. A hora de você empreender é agora. Você não tem filho, você não tem esposa, você não tem grandes compromissos. Eu costumo dizer que, por exemplo, quando eu era solteiro, eu comia qualquer comida, dormia em qualquer lugar. Então, assim, eu me lembro do início da empresa, a gente ia fazer uma ativação no data center, a gente já chegou a dormir dentro do data center. Não dá para fazer isso quando você tem uma esposa, quando você tem um filho, você não vai colocar eles nessa situação. Então, assim, o momento é agora. Se você tem uma ideia, se você tem uma vontade, o máximo da sua energia é agora. Me lembra que já dentro do Inatel, quando a empresa nasceu, foi 2005. Então, eu nem era formado. Eu formei em 2007. Eu me lembro de uma época, Marcos, que eu acordava 6 horas e ia dormir 1 da manhã. Era uma coisa de louco, porque eu tinha que acordar cedo, tinha que resolver algumas coisas, vinha pro Inatel, às vezes tinha aula de manhã, eu tinha que trabalhar à tarde no ICC, à noite eu tinha que dar aula de monitoria, e às vezes essa aula de monitoria ia até às 11 horas. E eu chegava em casa, eu ainda tinha que estudar, em época de prova virava um caos, né? Mas pergunta, eu tenho esse pique hoje? Eu tô com 40 anos hoje. Eu tenho o mesmo pique de 20 anos atrás? Não tem. Mas você que é jovem tem esse pique de comer mal, de dormir pouco,
de dormir em qualquer lugar, de ter essa energia de correr atrás, o momento é agora. Então, seja qual for a sua ideia, né, e nem precisa ser de telecom, é um conselho que eu dou para qualquer: "Ah, eu sou psicólogo, eu sou nutricionista, eu sou", independente disso, se você está nessa faixa de idade, se você está na faculdade, às vezes você não tem todas as competências, como eu não tinha, eu fui atrás de um sócio, que é o Ulisses, que é um cara extremamente bem relacionado, você conheceu ele, é o cara de vendas, né, eu não sou um cara de vendas, né, então assim, eu sou um cara mais técnico, você tem que pô, quem é um colega que é complementar ao meu perfil? Tem que pensar assim, porque se você escolher 2 técnicos, vocês fazem, mas ninguém vende. Então a dica é essa, olha, vai de cabeça, vai para cima, o momento é agora, procure perfis complementares, isso ajuda muito, procura pessoas para compor essa sociedade com você, logicamente em cima dos seus valores. Não adianta o cara ser um bom vendedor, mas não ser honesto. Faça e procure perfis complementares ao seu. Muito bom. Adorei a sua entrevista. Espero poder conversar com você mais vezes, Estamos à tá? disposição. E tenho certeza que todo mundo vibrou de lhe ouvir, dessa desse empenho com o assinante final, com o teu negócio e com tudo. Muito bom. Parabéns Obrigado. e muito obrigado pela sua Eu presença. eu que agradeço profundamente pelo convite, estar aqui de volta, como eu disse no Inatel, deixar essa mensagem, né, de que o negócio não precisa ser sem coração, sem alma. É o slogan que eu falei para você. A nossa relação com os nossos clientes é muito mais do que uma conexão, é muito mais do que fibra, é muito mais do que roteadores. Ela tem que ser de coração, e quando tem coração, vai longe. Verdade. Muito obrigado mais uma vez por nos assistirem. Encerramos assim mais um episódio do podcast da Telco. Obrigado a todos que nos assistem.